Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava a todos os que precisavam. À tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para dar a essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que maravilha! A Igreja celebra hoje a solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi, corpo de Cristo, né? Sob as bênçãos do Deus Altíssimo, estamos reunidos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa do pão e da partilha. É o comentário para a missa de hoje. Fazer memória da doação do Senhor nos leva à partilha da vida, nosso alimento na caminhada cristã. Jesus nos anima para a superação da fome, da miséria e da injustiça em nossa sociedade. Então hoje é um dia santificado para nós católicos. É o dia de nós meditarmos sobre a realidade da Eucaristia, que é a alma da Igreja, que é a vida da Igreja. Jesus institui o sacramento da Eucaristia para a nossa salvação. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então procure hoje participar da missa como católico. Não deixe de ir à missa. Aqui na nossa paróquia, a missa será às 18 horas, né? Às 18 horas nós celebraremos a Eucaristia aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Diz aqui a oração da missa de hoje, a oração da coleta. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é Lucas 9, 11 a 17. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer, é a ordem de Jesus aos apóstolos que ali estão diante de uma multidão faminta, né? 5 pães e 2 peixes são usados para que o milagre da partilha aconteça e assim aquele povo, aquela multidão é saciada, né? É saciada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje não temos o milagre do pão e do peixe, nós temos o milagre da Eucaristia. O pão e o vinho apresentados na missa, na hora do ofertório, o sacerdote reza assim, quando ele pega a patena com a hóstia, no momento do ofertório, em que o povo vai trazer a sua oferta para o altar, o sacerdote reza assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem e da mulher, que agora vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Aí pega o cálice com vinho, coloca uma gotinha d'água no vinho, significando a nossa humanidade, e o vinho a divindade, o encontro da humanidade com a divindade. Ele reza em silêncio.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem e da mulher, que agora vos apresentamos, para nós vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Pão da vida e vinho de salvação, nós rezamos aí nesta apresentação por parte do sacerdote. Então, o que isso significa para nós? Que nós devemos sempre nos preparar para receber Jesus Eucarístico em cada missa, em cada Eucaristia. Por isso que a criança faz a primeira comunhão, ela é preparada na catequese para ela ter conhecimento doutrinal do que é de fato a Eucaristia. E nós jamais devemos comungar indignamente. Nós devemos, no momento da missa, ali do ato penitencial, chamado Confiteo, é por isso que eu gosto de rezar a fórmula do latim Confiteo, confissão, o momento em que o fiel, a comunidade, reza: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Então, naquele momento, se você não cometeu pecado mortal, aborto, assassinato e etc., naquele momento você pede a Deus o perdão dos seus pecados leves, pecados veniais, e Deus perdoa. Se tem pecado mortal, procure o padre para confessar, arrependido e receber a absolvição. Depois também o padre, antes de oferecer, antes da consagração, ele reza após apresentar as oferendas e diz assim: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Nesse rito da Eucaristia, o sacerdote também suplica a Deus o perdão para oferecer ali o santo sacrifício. Então, meus irmãos e minhas irmãs, alegremo-nos porque Jesus deixou para nós a Eucaristia como alimento espiritual para a nossa alma. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. A Eucaristia é a presença real de Jesus entre nós. Ele instituiu esse sacramento na Quinta-feira Santa como presença dele continuada no seio e no meio da comunidade. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos. Aí ele dá o poder aos apóstolos de celebrar a missa, dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, toda vez que um padre celebra a missa, padre ordenado validamente, ali acontece realmente a transubstanciação do pão e do vinho apresentados no corpo e sangue de Jesus. Então, hoje celebre esse dia com muita alegria no seu coração, com muito fervor, agradecendo a Jesus pela Eucaristia que tem sido para você o sustento e o remédio nesta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.